Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a relação de saúde física com a saúde emocional. Você já parou para pensar que o que você sente no corpo pode ser um indicativo que algo no seu interior não está bem? Se você ficou curioso e quer aprender mais, fique com a gente, o Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil e mais de 190 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos o Dr. Vinícius Marcílio, terapeuta. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente faça uma entrevista e possa levar informação de qualidade para as pessoas. Vamos lá, então. Doutor, a gente fala muito de saúde física, né? A causa de saúde física e de doenças, né, no caso. A causa de doenças, né, ansiedade, depressão e outras doenças físicas mesmo, sem ser mentais. E a gente vê que muitas causas, né, falam muito, pode ser por conta do estômago, do fígado e tudo mais. Só que muitas doenças, elas estão relacionadas mesmo com a emoção? Na verdade, toda doença tem um fundo emocional, né? Então, a gente tem 3 níveis primários de saúde, que é a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual, que é energética. Então, o físico, ele é como um mecanismo de feedback para nós, né? Tudo que acontece na saúde física, que é o mundo visível, onde a gente consegue tocar, é um reflexo de que o corpo está mostrando que tem algo dentro que não está legal e precisa ser ajustado. Então, como você falou, por exemplo, uma gastrite nervosa pode ser uma disfunção de estômago, só que a pessoa tem uma vida muito estressada. Então, é o estresse que abastece o estômago que gera a gastrite nervosa. O estômago tem conexão com o ombro esquerdo e aí a pessoa sofre com uma bursite no ombro esquerdo, mas a causa está no estômago, que pode ser abastecido por estresse. Então, toda doença física tem um fundo emocional que precisa ser estudado. É muito complexo, né? É o que você está dizendo aqui, porque um órgão está ligado no outro, que pode ter uma origem emocional. E aí a gente fica assim, como que eu vou descobrir, então, o que eu tenho? É muito importante, né? Por isso que a gente trabalha muito essa visão integrativa, integrada do corpo, entendendo que tudo está conectado, que tudo se conecta. Então, a gente fala para os pacientes que qualquer sinal que você está sentindo fora, externamente, é um convite para você olhar para dentro. Então, você ter um osteopata, um quiroprata, um terapeuta manual que saiba entender de como é que funciona a programação mental, de como é que funcionam as energias. Cada órgão do nosso corpo tem uma energia. Cada órgão do nosso corpo é responsável e abastecido por um tipo de sentimento. Então, uma das perguntas que a gente faz mais clássico, né? Por exemplo, o paciente tem ansiedade. Eu viro e pergunto, mas você tem algum problema cardíaco? Por quê? Porque a ansiedade abastece o coração. Nossa. O coração pode ser a causa de uma síndrome do túnel do carpo. E se a gente não ter esse olhar integrativo, integrado de como funciona o corpo, a gente não consegue atuar na causa que vai induzir o paciente à cura. Então, não dá para, por exemplo, o paciente ele ir no médico, tratar aquela dor local e acabou. Tomou um remédio aqui, solucionou aquela dor, mas a origem dela mesmo não foi tratada. Eu posso te falar com muita autoridade, porque, assim, na minha trajetória no corpo clínico, né, eu trabalhei 7 anos no futebol também, e já foram mais de 18 mil pacientes atendidos. E a maioria, aonde dói, não está a causa. A causa está sempre à distância de onde o paciente sente o sintoma. Mas e aí, doutor, como que a gente faz, então, para descobrir? Uma pessoa que ela tem uma doença física, né, digamos, por exemplo, joelho. Tá. O joelho tem ligação com algum outro órgão que está ligado com o emocional? Tem tudo. Assim, quando a gente fala de joelho, né, primeiro que a metafísica do joelho, a energia do joelho, a gente fala que é uma pessoa muito inflexível, apegada e não aberta ao novo. Quando a gente leva para a medicina tradicional chinesa, o yin e o yang, o lado direito é o da mulher, o lado esquerdo é o do homem. Então, por exemplo, um joelho do lado direito pode começar a doer e você ter disfunções no joelho porque tem uma energia feminina que está te bloqueando. A gente pergunta, mas qual que é o seu sentimento? O que você mais tem? Qual que é a sua frequência vibracional no momento? Qual o sentimento que você predomina? Medo. A gente vai lá, quais são os órgãos que conectam com o joelho que tem relação com medo?
Aí você pode associar intestino, você pode associar os rins, você pode associar a bexiga. Então, aí vem doenças intestinais que têm conexão com a coluna, o intestino tem conexão com a coluna, via as conexões do intestino começa a doer o joelho. Então, o que manda, teoricamente, é o energético. É a energia, é o campo vibracional. A gente sempre pede 2 sentimentos para o paciente. Fala, quais são os seus 2 sentimentos? Estresse e raiva. Estresse, estômago, raiva, fígado. E aí a gente conecta com todas as outras conexões e relações dos órgãos. E aí, como que é esse processo, então, de tratamento? Quando o paciente chega no consultório, né, eu falo que um bom terapeuta, um bom médico, um bom profissional, ele é muito bom avaliador. Faz muita pergunta. A gente faz muita pergunta. E depois, como eu tenho essa parte de terapia manual, né, a consulta é mínimo 1 hora, não tem como fazer consulta antes de 1 hora. Então, a gente passa no mínimo meia hora só fazendo perguntas. Então, você colhe nome, profissão. A profissão é muito importante, porque às vezes o paciente trabalha em um escritório e trabalha em um banco, em alguma coisa, e é muita pressão, e aí vem com uma epicondilite, não tem nada a ver com a epicondilite. Então, o segredo é uma avaliação robusta de informações, que aí você vai juntando possíveis ferramentas que você possa atuar em prol de ajudar o paciente, seja suplementação, terapia manual, reiki, acupuntura, são todas ferramentas que a gente gosta de usar. Então, são várias vertentes que são trabalhadas aí. Não é somente, por exemplo, uma terapia. Não, é tratado também a dor física juntamente com a emocional. Sim, porque a gente, com a terapia manual dentro do consultório, a gente consegue resolver algumas circunstâncias. Mas, por exemplo, se o paciente chega com um desequilíbrio hormonal, a gente precisa de uma reposição de ferro, a gente precisa de uma reposição de testosterona, então a gente tem que ter um corpo clínico, né, que é um time de profissionais, onde, por exemplo, na clínica onde eu trabalho na UADA, a gente tem um médico responsável, nós temos nutricionista, nós temos enfermeiro. Então, é uma equipe multidisciplinar, onde a gente detecta o problema, cada um contribui com o que pode, com o que tem. Qual que é a doença ou o local que as pessoas mais reclamam de você quando... Essa é uma pergunta clássica e é lombar, né? Lombar é clássico. Lombar e dor no pescoço. São 2 situações, assim, são 2 diagnósticos muito clássicos e, se a gente for levar para os causadores de dor lombar, você pode pôr que o clássico é o intestino. A relação intestino-lombar. E pescoço é a relação de estômago e fígado. Certo. No caso, então, a pessoa que ela sente, por exemplo, uma dor no pescoço, ela tende a ter dor no estômago. Ela pode apresentar sinais gástricos hepáticos, né, que são sinais de estômago e, por exemplo, sinais de fígado. Então, vamos supor, você chega com uma dor no pescoço. Eu vou te perguntar, Tabata, mas você tem algum problema gástrico? Eu tenho. O que você tem? Tenho refluxo, azia, queimação. Eu já entendo que... Porque, assim, o mundo visceral, que é o mundo dos órgãos, a gente não consegue controlar. Nunca ninguém se faz essa pergunta. Mas como é que eu paro um estômago? Como é que eu paro o seu fígado? Como é que eu falo assim para você? Dá para você descansar seu estômago um pouquinho? Não tem como. Ele funciona do nascimento até a morte. Então, o sistema visceral, ele sempre vai ser protegido por corpo, porque ele é vital. Então, quando você chega com uma dor, por exemplo, de pescoço, eu conecto tudo que se relaciona com o pescoço. Então, vem estômago, vem fígado, pode vir tireoide, pode vir disfunção de pulmão, coração. E aí a gente vai juntando, né, uma avaliação robusta para que a gente chegue na origem do problema e trate. Uau! O Análise Direta vai fazer um intervalo, mas é bem rápido e você vai entender melhor a origem das doenças emocionais com o Dr. Vinícius Marcílio. Não saia daí, o Análise Direta volta daqui a pouquinho. O Análise Direta está de volta, viu só como foi bem rápido o intervalo? Ao meu lado, o Dr. Vinícius Marcílio, terapeuta. E o tema de hoje é a origem emocional das doenças. Você já parou para pensar que muitas das dores que você sente no corpo podem estar ligadas ou, como disse o Dr. Vinícius, estão ligadas com a sua saúde emocional? Doutor, como que a gente descobre, então, a origem da dor? Eu vou em qual especialista? É muito importante, né, a gente entender qual segmento que está doendo, qual segmento do corpo que você está sentindo a dor,
né? E, se possível, você buscar um profissional que não seja um profissional focado apenas onde dói, um profissional integrativo, integrado, que vá ver você com um olhar onde ele consiga conectar todas as relações do corpo, todas as relações e ligações do corpo. Então, não é simplesmente o paciente chegar com uma queixa de dor, por exemplo, como você falou, uma dor no joelho, e eu só olhar para o joelho. Não. Porque é um diagnóstico muito ínfimo, é muito raso. Você só olhar para o joelho, sendo que tem inúmeras conexões, inúmeras relações que conectam diretamente com o joelho. Então, é sempre, se possível, ter esse profissional perto que consiga te olhar de um jeito holístico, de um jeito integrado. E, doutor, você comentou antes do intervalo sobre dor no pescoço, dor na lombar, que são as dores que os pacientes mais reclamam, né? As dores que eles mais sentem. Elas estão ligadas com o estresse? Sim, pode ter, principalmente a dor no pescoço, né? Porque o estresse em si, ele é a energia, ele é o sentimento que abastece o estômago. Então, é muito comum uma pessoa que se refere, né, uma bursite, uma tendinite, uma hernia de disco cervical, ela estar comumente num ambiente tóxico, num ambiente pesado, num ambiente que é carregado de estresse, e essa energia do estresse abasteceu o estômago, e pela conexão do estômago com o pescoço, o paciente começar a ter dor no pescoço. Isso a pessoa precisa entender, então, de onde está vindo, se é dentro de casa ou se é no trabalho. Aí também é um outro processo para tentar descobrir a origem, né? Nós falamos que, assim, tem vários tipos de inflamações, né? Tem inflamação do ambiente, tem um lar que às vezes é muito tóxico, né? Problemas de relacionamento contribuem muito. Tem inflamação via alimentos, né? A gente tem os alimentos pró-inflamatórios aí, a gente se refere bastante a glúten. Tomar muito cuidado com lácteos e derivados, açúcares refinados, embutidos, enlatados. Quanto mais descascar e menos desembalar, melhor, né? Quanto mais você ter comida de verdade em casa, mais saúde você vai ter. Quanto mais fast food, esses tipos de alimentos são alimentos que, se a gente for ler, né, os componentes, ingredientes, são alimentos que inflamam muito a gente. Agora, imagine nessa vida corrida, né? Uhum. Só que a gente tem que ter tempo para se alimentar, né? Nosso corpo que tá... Pois é. E aí vem o estresse, né? E aí vem o estresse. E, doutora, quais são as doenças psicossomáticas, né, como são chamadas, são as mais comuns? A gente lida muito com depressão, né? A gente lida muito com depressão, lida muito com ansiedade, muito com burnout. São queixas comuns que aparecem no consultório e que o remédio propriamente dito não vai tratar a origem. O remédio ele vai mascarar os sintomas, essa é a realidade, né? Se a gente for pegar todo quanto tipo de remédio que tem a conotação ina no final, são remédios que inibem o ato de você pensar. Então, eles não atuam na causa, eles atuam no sintoma. Por isso que muitos pacientes ficam dependentes de remédio. Uhum. Né? Então, a causa do problema é sempre energética, ela é sempre a energia. Então, por exemplo, vamos utilizar a depressão. Se a gente for pegar a depressão é quando a pessoa está introspectiva demais. E isso revela um trauma de primeira infância, que são possíveis bloqueios emocionais com a mãe. Pessoas depressivas têm que olhar para a primeira infância, que é a relação de traumas relacionados à raiva e rejeição com a mãe. A ansiedade é o oposto. Uma pessoa que faz muito e não olha tanto para dentro de si. Aí já é muito predomínio de pai e falta de energia da mãe. Quando você ajusta esse campo energético, nós já tivemos pacientes se curando de ansiedade e depressão com uma consulta. Uhum. Mostrando a origem e o desmame do remédio ao longo do tempo. Não tirando de uma vez, porque também não é legal, mas desmamando ao longo do tempo. Então, ansiedade e depressão são as mais clássicas. Então, é possível tratá-las, porque a gente está falando de duas doenças, né, que o Brasil lidera no número de casos aqui na América Latina. A gente sempre trata esse assunto aqui no Análise Direta, no nosso jornalismo da Hit TV, e os dados são alarmantes. E aí, como você mencionou, muitas pessoas vão num psiquiatra, vão para um terapeuta, enfim, para um profissional, são receitadas um medicamento, acreditando que muitas vezes aquele medicamento vai tratar, enfim, e ficam
totalmente dependentes. Sim, é porque entendendo sobre programação emocional, Tabata, é uma coisa muito importante de falar isso. Porque quando a gente chega aos 14 anos de idade, depois dali é só reprodução de padrões. O que são padrões? São programas emocionais que foram instalados na nossa mente, oriundos das pessoas que a gente mais conviveu. Então, tem muitas pessoas que não conheceram seus pais. Quem que programou a mente dessas pessoas? Avós, professores, a gente vai para a creche, que tem uma semana de vida. Então, depois dos 14 anos, do 14º ano, são programas emocionais que estão na nossa mente, que são reproduzidos. Trazer essa consciência para a pessoa e falar assim, mas quem que você está sendo? Quem que você está... Qual que é a sua personalidade? Porque muitas das pessoas vivem dopadas por remédio. Elas vivem no consciente, mas não estão aqui. E o remédio, nenhum remédio atua na causa do problema. Todos atuam nos sintomas. E aí, por isso que a pessoa fica dependente. Tem estudos que mostram que se você trocar um remédio por uma bala do mesmo tamanho, da mesma circunferência, a pessoa toma e tem o mesmo efeito. Porque ela já está tão... Ela já está tão condicionada, mas tão condicionada que você troca por uma bala com o mesmo gosto e tem o mesmo efeito. Como é que tem o mesmo efeito se o paciente está tomando remédio? Tem N estudos que falam sobre isso. Só que o cérebro está condicionado. Como é que você condiciona a mente? Por repetição. Passou de 21 dias a um mês, você já condicionou sua mente. E aí depois a tendência é que você reproduza aqueles padrões. Então, a infância, ela tem um peso enorme no que a gente vai sentir... A infância é tudo. Na vida adulta. A infância é tudo. Até os 14 anos é a fase mais importante da vida do ser humano. Eu falo que se não investir na infância, você vai colher na adolescência e vai ter problema no futuro. Se não tiver, porque assim, pensando que a primeira infância vai do 4º mês ao 7º ano é da mãe. Do 7º ano ao 14º é do pai. Depois do 14º, tudo que você aprendeu na primeira e na segunda infância reproduz padrão. Por isso que eu te falo, tem muitas pessoas que vivem aqui, mas nem imaginam que estão aqui. São traumas, tem pessoas que têm 25, 30, 40 anos de idade, mas estão aprisionadas na primeira infância por rejeição da mãe. A mãe queria um menininho, veio uma menininha. Rejeição. Rejeição é energia de útero e vesícula. Aí você começa a ter alterações de útero e começa a ter alterações de vesícula. Você começa a ter problema de útero e vão falar assim para você, vamos tirar seu útero? Pô, mas se Deus fez o útero, como é que você vai tirar uma estrutura? Se tivesse sido diagnosticado isso antes, talvez a pessoa não precisaria perder um órgão, que é importantíssimo para o funcionamento do corpo. Então, até os 14 anos, são todos os programas emocionais. Depois dali, é só multiplicação de padrão. Caramba. O Análise Direta vai fazer um intervalo, mas é muito rápido. Na volta, a gente continua o nosso bate-papo e aprendendo muito mais com o Dr. Vinícius Marcílio. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. O Análise Direta está de volta e o tema de hoje é a origem emocional das doenças. Ao meu lado, o Dr. Vinícius Marcílio, terapeuta. Doutor, antes do intervalo, né, você estava explicando bem pra gente, né, como que um órgão está ligado ao outro e como tudo que a gente sente no mundo físico está ligado com o nosso emocional e principalmente como a primeira infância, né, como a nossa... Os primeiros anos de vida, eles são cruciais para como vai ser a nossa vida no futuro, né? Na vida adulta. Tem como evitar isso? Porque, assim, primeiro de tudo, nós estamos falando com quem está nos acompanhando, que talvez tenha filho pequeno, e aí, eu sei como evitar, vou trabalhar nessa forma que eu estou tratando meu filho, ou preciso melhorar isso... Mas tem também outras pessoas que já são mais velhas e talvez tenham traumas, ou pessoas mais novas, enfim. Estamos falando de um público bem amplo. Sim. Tem como evitar? Porque o tratamento, você disse, né? Como que faz o tratamento. Como que a gente evita? Então, os pais que têm crianças pequenas, né, é importantíssimo a presença. Né? A gente fala que o lado da mãe é o lado interior, é o lado introspectivo, e o pai é o lado material. Né? Então, estejam presentes com os filhos. Às vezes a criança ela não quer nem tanto tempo, mas ela quer um tempo de qualidade. Então,
Então, vocês que têm filhos, vocês pais, estejam mais presentes com as crianças. Elas necessitam desse momento, dessa oportunidade. Mas eu não tenho tempo. Não é questão de tempo, a gente cria o tempo. Né? O tempo somos nós que fazemos. Agora, se você tem mais idade, a tua mente ela pode ser reprogramada. Como? Você precisa de hábitos novos. Você precisa fazer coisas novas, você precisa agir diferente, né? A gente fala que para você ter uma saúde intacta, uma saúde legal, você precisa de 4 pilares. 4 pilares que são imprescindíveis para uma saúde boa. Primeiro, sono de qualidade. Precisa dormir bem. Porque o sono, ele é a restituição da energia espiritual. O sono é como se você pegasse o carregador e plugasse na tomada. Você vai regenerar. No sono acontece cura, no sono acontece geração de célula, então o sono é imprescindível. Segundo, atividade física, diária. Musculação, pilates, natação, corrida, caminhada, bicicleta. O segundo pilar é o pilar da atividade física. Terceiro, água, hidratação. Tem gente que não toma água. E não é só sobre tomar água, é sobre tomar água de qualidade. O que é uma água de qualidade? É uma água com pH alcalino. Tem total diferença. Uma água com pH alcalino você encontra em rótulos da água de pH acima de 7,35. É um pH ótimo. E comer de verdade. Comida de verdade. Comer comida. Isso é extensivo. Seguir esses 4 pilares. Se tiver como ter um profissional acompanhando com suplementação, esses 4 pilares são fundamentais para você ter uma saúde física boa. Agora, a emocional, a espiritual, que é energética, a gente precisa de um acompanhamento mais perto de pessoas que entendam sobre energia. Vem reiki, teta healing, acupuntura. É porque a gente está falando de orientações, trazendo aqui orientações que são práticas, né? Como você disse. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer, tem que se reprogramar, né? Tentar dar um jeitinho, porque muitas vezes a gente está falando, vai de São Paulo, capital, grande metrópole, a vida é uma correria, todo mundo estressado. E aí é um pouco complicado, né? A gente tentar fazer isso, mas tem que fazer. Sim. Agora, o emocional, diante disso tudo, às vezes a gente vai deixando de lado, né, doutor? Nós vamos deixando de lado, mas é uma peça fundamental, porque é o nosso programa emocional que comanda o nosso corpo. O nosso corpo ele só é um reflexo de tudo que você tem nas suas emoções. Então, se você quer melhorar a sua saúde emocional, práticas como meditação, yoga, né, técnicas de respiração, por exemplo, numa rotina muito corrida, numa rotina muito assim acelerada, se você pegar 15 minutos para você respirar durante o dia, é importantíssimo. Você fazer respirações fracionadas, o respirar se ativa o mundo espiritual, né? Se ativa o mundo interior seu. Então, são ferramentas simples que às vezes nós que complicamos, mas que todo mundo pode fazer. Como o ato de parar 15 minutos e respirar. Como o ato de fechar 5 minutos e meditar. Né? Acalmar essa rotina corrida que a gente vive. E tempo é prioridade, né, Tabata? A gente que faz o nosso tempo. É preciso, na sua avaliação, muitas vezes a gente parar e analisar como estão nossas atitudes ao longo dos últimos dias, sabe assim, fazer aquela análise para ver se nós estamos, sei lá, talvez não saindo bem, ou se a gente precisa mudar algum hábito, algum comportamento que esteja nos afetando? Isso é uma ferramenta, assim, importantíssima. É incrível. A pessoa que tem a percepção disso. Porque, se a gente for para pensar, a semana da maioria das pessoas é igual todos os dias, o mês e o ano. Eu sempre pergunto, falo assim, como é que foi seus últimos 5 anos? E foi a mesma coisa. A mesma rotina, todo dia fazendo as mesmas coisas. Então, ter essa percepção de você olhar para dentro de você entender o que você está fazendo da vida, é como se você trouxesse a sua energia para o hoje. Nós estamos no hoje, mas muitos não vivem no hoje. Vivem em traumas do passado, que aí desdobram em depressão, e vivem em ansiedade, que é você colocar a sua energia no futuro. Então, isso que você falou é incrível. A pessoa parar um tempo e falar assim, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Para onde que minha vida está indo? Estava indo para a saúde ou está indo para a doença? Incrível. Doutor, você tem cursos também, você faz mentoria também, né? Conta pra gente um pouco. Eu atendo, né, aqui em São Paulo, capital, na Clínica UAD, às quintas e sextas-feiras, né? Eu sou do interior, de Valinhos.
E eu tenho um curso, um programa emocional que chama CIMA, chama Saúde Intactamente Afortunada. É um programa onde te ensina desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. A gente abrange as 5 grandes áreas da saúde, que é o físico, a mente, o espírito, o relacionamento e dinheiro. Então é um programa robusto de mais de 30 horas que a gente trabalha, o qual com certeza pode contribuir aí demais na vida de vocês. É presencial, é online? É online. Uhum. É online porque a gente tem alunos da Austrália, dos Estados Unidos, do Canadá, então a internet nos permite isso, né? E o objetivo é trabalhar a vida de forma completa, todas as áreas. Exato. O objetivo é estudar a vida, é mostrar para a pessoa como se vive a vida, pegando desde a origem, que é lá antes de nascer, né, que é o antes de você estar aqui, nós já éramos vivos, nós somos uma alma. Então, é mostrar como se vive, né, os programas emocionais, como você ter saúde, como que você consegue construir dinheiro, como é que você... Então, é um programa super completo. Quantas pessoas que você disse que vocês já atenderam? Entre pacientes e alunos, nós já treinamos mais de 19 mil entre pacientes e alunos. Porque, como você falou, né, doutor, tem a questão de terapia, que muitas vezes é uma vez por semana, mas a pessoa vai fazendo todo o trabalho ao longo da semana, né, de acordo com o que o profissional orientou. Mas essa mentoria de 30 horas é muito impactante, né? As consultas, geralmente, as consultas de terapia manual, né, de osteopatia, de técnicas manuais, a gente faz uma consulta e depois espaça no mínimo 30 dias. Porque os estudos falam que o corpo ele leva de 2 a 3 semanas para se readaptar mediante os estímulos. 2 a 3 semanas. Agora, a mentoria de 30 horas, ela dura no mínimo 1 mês e meio. Então, é realmente um estudo profundo da vida. Só que a pessoa tem que estar disposta também, né? Tem que estar disposta, mas assim, eu falo que quando o aluno entra, né, que ele pega, ele começa a pegar, ele começa a linkar tudo o que está acontecendo na vida dele, ele começa a conectar as coisas que estão acontecendo, você vê que a retenção de alunos é muito baixa. Tá todo mundo lá, e é de segunda a quinta, às 8 horas. Todo dia de segunda a quinta. Eu aplico esse programa faz mais de 4 anos já. E é muito legal que a gente manda link, né? E dá 19h50, o povo, cadê o link? Não sei o que, vamos para a aula. O povo chama a aula. Uhum. As pessoas, os alunos chamam a aula. Então, é um programa muito bom. Até porque também, como a gente fala de doenças que estão relacionadas com doenças da alma, muitas vezes, né? E muitas pessoas acabam passando a vida inteira buscando uma resposta ou buscando N tratamentos, remédios e não consegue tratar aquilo, né, que está prejudicando. Então, encontrar algo integrativo, como você bem trouxe aqui, é um norte para a pessoa. Eu imagino que seja assim, uau! Como que eu não fiz isso antes, né? Como que eu não encontrei, como que eu não conheci isso antes. Então... porque são informações precisas. Às vezes é uma palavra que você muda, que você entrega para a pessoa e a pessoa... era disso que eu precisava. É um perdão, é uma falta, é uma reconciliação materna, um perdão paterno, que às vezes é aquela trilha neuronal que está travada dentro da pessoa, está bloqueada dentro da pessoa, que você mostra como é que funciona, que você mostra como é que a pessoa resolve e a vida muda. Então, assim, é bem assertivo, a gente estuda realmente a vida. Doutor, o seu Instagram, você traz muitos temas, né, sobre Sim. isso, que eu vi lá, muitas postagens falando sobre a infância, né, mostrando os órgãos. Sim. Qual que é o seu Instagram? Conta pra gente. Já está aqui aparecendo na tela. Isso, é esse daí. Esse daí é o meu arroba. Arroba doutor, _Vinícius, _Marcílio. E aí, doutor, você traz posts, você traz também informações sobre a sua mentoria, tá tudo bem completo? Sim, lá a gente abrange todas as áreas da saúde. Então, a gente está falando de mentalidade, eu que faço as postagens, então sou eu que cuido. Então, eu tomo muito cuidado com o conteúdo que eu coloco, é um conteúdo de muita qualidade, conteúdo estudado. Então, a gente aborda os órgãos, as conexões, a gente aborda relacionamento, paternidade, maternidade. Então, é um conteúdo bem legal, que com certeza só o conteúdo, o conteúdo gratuito já soma demais na vida das pessoas. Com certeza. E quem quiser, então, seguir o doutor, só ir lá no Instagram. Doutor, foi um prazer, muito obrigada por vir até aqui, pela sua disposição, foi um prazer, a gente aprendeu muito. Prazer é todo meu, obrigado vocês pelo convite e o que precisar eu estou à disposição. Até uma próxima. Obrigado.
O Análise Direta fica por aqui. Eu sempre lembro você, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV, que você pode rever este e muitos outros programas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.